Terça, 24 de outubro, verso para memorizar. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João 13, 34 ao 35. O espírito de oração de Abraão. Pergunta 3. Leia Gênesis 18, 23 ao 32 e Tiago 5,16. O que isso nos ensina sobre o poder da oração intercessora? Aproximou-se deles e disse: Exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: Se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: Por causa dos 40 não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: Se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: Por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: Por causa dos 10, não a destruirei. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. O diálogo entre Abraão e Deus é uma representação da oração intercessora. Abraão é apresentado neste capítulo como um intercessor diante de Deus pelas pessoas de Sodoma e Gomorra. Ele estava suplicando por eles, em favor deles, ou seja, ele estava agindo de certa forma como um símbolo de Jesus como nosso intercessor diante do Pai. Nossa missão hoje será bem-sucedida apenas se prosseguirmos com esse tipo de oração. Abraão aprendeu a amar os habitantes de Sodoma e Gomorra e das outras cidades próximas. É por isso que sua oração foi honesta e sincera. Ele já havia lutado contra alguns reis que haviam derrotado os reis de Sodoma e Gomorra. Após a vitória de Abraão, Bera, o rei de Sodoma, veio ao encontro de Abraão com Melquisedeque. Bera pediu para que seu povo fosse devolvido às suas casas. Dá-me as pessoas e leva para ti os bens. Isso é a indicação do amor deste rei por seu povo. Como uma das grandes características de Abraão era o amor, ele amava os reis de Sodoma e Gomorra, e ele orou por eles e por seu povo. O amor pelas almas que perecem inspirou a oração de Abraão. Abraão praticou a humildade e a perseverança em suas orações. Assim que Deus aceitou o primeiro pedido de salvar a cidade, desde que 50 pessoas justas vivessem lá, ele continuou sua intercessão. Nossa missão não pode ser bem-sucedida sem a oração intercessora. Após conhecer alguém, após dar um sermão ou um estudo bíblico, devemos orar pelas pessoas com as quais tivemos contato. Deus atende essas orações tocando os corações das pessoas com as quais entramos em contato. Não são nossas palavras ou eloquência que converterão nossos amigos ou conhecidos. É o Espírito Santo. É por isso que em qualquer missão que estamos envolvidos, devemos orar por cada pessoa individualmente. Leia Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. O que essas passagens nos dizem sobre o que Jesus faz por nós e como essa verdade nos ajuda a entender melhor nosso próprio papel como intercessores?